Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. A Beneficência Portuguesa se preocupa em manter toda a história de 161 anos aqui da instituição. Seja num quadro, uma peça, um objeto, até mesmo de toda a arquitetura da instituição. No programa de hoje você vai conhecer um pouco do serviço de restauração aqui da Beneficência Portuguesa. E ainda como foi o início da segunda dose da vacina para toda a equipe de enfermagem e médicos que estão na linha de frente contra o Covid-19. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, eu estou aqui num estúdio de restauração da Beneficência Portuguesa. Esse ano todo de 2021 e acho que o decorrer de 2022, a Beneficência agora está com serviço de restauração de toda a parte histórica aqui da instituição. Afinal, são 162 anos de muita história. E eu vou conversar com ele, que é o restaurador, o responsável por tudo que vai ser feito aqui. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Cris. Obrigada aqui por aceitar, interromper teu trabalho, né? Queria que você me contasse um pouquinho primeiro, qual é o papel do restaurador? O papel do restaurador é preservar a história através da cultura da arte, seja uma tela, uma placa de metal, obras de arte que trazem a identidade, a cultura de um lugar, de um povo. Aqui se resume a casa, a Beneficência Portuguesa. Nós temos a história impressa em telas que representam diretores, médicos, benfeitores. Temos as placas que representam a memória de benfeitores. Então, essa é a missão do restaurador, preservar a história na originalidade, da autenticidade do artista, com menos intervenção possível, sem descaracterizar nenhuma obra de arte, para manter essa identidade cultural da casa, sabe? O que está registrado em arte. E me diz uma coisa, são 28 anos que você atua nessa área de restaurador. Sim, são 28 anos, é uma caminhada longa aí, tem bastante serviço interessante realizado, como a Sala Serafim Gonzalez, foi a primeira área restaurada dentro da Casa da Frontaria Azulejada no centro de Santos, que é uma sala que serve para eventos, é a única área que foi restaurada originalmente da casa. Eu fiz acervo do Valongo já, do Santuário do Valongo, fiz peças do acervo do Santuário do Carmo, desenvolvi em 2020, ano passado, um projeto de restauração dos monumentos de história de São Vicente. É um trabalho que, se for pescar o edifício Belmar, antigamente em Santos, os edifícios da Orla, por lei, eles tinham que ter uma obra de arte, assim, por lei, por bom costume, por essa parte artística, de ter uma obra de arte. O edifício Belmar ali do lado da Joinville, Bomboniere, sabe? Ele tem ali uma obra de arte magnífica, pintada, de 1932. E durante anos ela foi coberta com camadas de tinta. Daí nós fomos lá, fizemos a prospecção, achamos a pintura e conseguimos retomar o original da pintura. Então você vê, meu trabalho ele vai desde igreja, santuário da Sociedade de São Vicente de Paula, é uma joia na cidade de Santos. Eu acho que é o segundo santuário mais lindo, primeiro do Imbaré, depois o do santuário da Sociedade de São Vicente de Paula. É uma riqueza assim histórica que tem um nicho grande para se correr, para trabalhar, desde arte sacra a museus. Você comentou, a gente estava conversando antes da entrevista, sim, e você falou da restauração do primeiro hotel de Santos. Sim, outro trabalho. Assim, em Santos eu já fiz alguns trabalhos de restauro de fachada. E entre deles, o mais importante que eu acho é o restaurante Washington. Hoje é restaurante Washington, mas é o Hotel Roma. Foi o primeiro hotel de Santos que recebeu comendadores, as personalidades da época, os barões. Ali ele fica de esquina, primeiro prédio da Senador Feijó.
Ali foi uma fachada com mais de 200 ornamentos que foram recuperados, que quando o serviço iniciou só se tinha os tijolos e fotos, e pequenas áreas ainda da construção original. A gente conseguiu um trabalho de excelência reproduzindo os 200 ornamentos e hoje compõe como um dos prédios mais bonitos do centro de Santos e mais históricos. Ele pegou fogo, foi reconstruído e hoje funciona embaixo o restaurante do Washington e em cima salas comerciais que são alugadas para agências marítimas. Agora, Leonardo, aqui na Beneficência Portuguesa, é a primeira vez que você faz um trabalho ou você já fez trabalhos anteriores? Não, eu presto serviço aqui na Beneficência desde 1999, quando se foi feita a restauração da capela, a Capela de Santo Antônio, no andar superior. Ela estava 40 anos fechada, bem deteriorada. Então nós restauramos piso, pintura, vitrais, imagens. A gente conseguiu também outros trabalhos de excelência de 100% de perfeição. E em 99 foi inaugurada a capela e desde 99 eu venho prestando serviços pontuais à casa. Aí se surgiu a ideia de um trabalho mais incisivo sobre as obras de arte, uma intervenção mais forte sobre os quadros, sobre os móveis, sobre retirada das placas de bronze do jardim externo, porque estava correndo furto. E a gente fez um projeto de 2 anos para restaurar telas, móveis, toda a parte artística da casa. A gente vai fazer esse trabalho quando preciso de restauração e quando preciso de conservação. Você vai fazer um trabalho, esse trabalho começou agora no mês de janeiro desse ano de 2021 e você vai fazer, na verdade, que tipo de restauração? O que você vai restaurar aqui? A gente está numa sala onde a gente está vendo telas, nós conhecendo aqui todo o local, a gente viu candelabros, a gente viu cristaleira, qual vai ser, as placas que você também já citou, mas qual vai ser o trabalho agora nesse processo de restauração? Então, vai ser um trabalho assim que vai ser feito diversas linhas ao mesmo tempo. Vai acontecer o restauro das telas, manutenção das molduras, que algumas estão com cupins, traças, isso é natural, que aqui na Baixada é muito úmido, tem muito inseto. Tem a parte dos metais da casa, que tem muito castiçais, lustres. Tem também a parte de madeira dos móveis, das cadeiras. Então, assim, a gente tem aí uns 2 anos intensos de restauro, num material riquíssimo de memória, que vai ser feito nos conformes dos padrões do restauro, sem descaracterizar as obras e intervir no mínimo possível. Mas tem obras que precisam de uma grande intervenção, como essa tela aqui, que sofreu um acidente. Ela despencou, ela estava presa numa altura de 3 metros, ela caiu, quebrou a moldura, os ornamentos da moldura, rasgou a tela em várias partes, e é um desafio que a gente vai vencer com sucesso. A gente está vendo algumas imagens, né? Uma moldura, uma tela, né, de um quadro, e ela totalmente danificou. Só um dos lados é que mantém a moldura, o desenho original. Como é que você faz para restaurar e fazer a mesma moldura, o mesmo desenho, ornamento que chama, né? Isso. E no caso dessa moldura, quando ela caiu, ela é composta por 4 ornamentos, um em cada ponta. Os da base inferior, quando deu impacto no chão, os 2 arrebentaram, quebraram e se perdeu. Mas tem os de cima, que são iguais da parte de baixo. Então eu faço um negativo, um molde negativo, depois eu tiro uma peça positiva, onde eu tiro outro molde para fazer a peça definitiva, cópia fiel da peça existente para retornar no lugar da peça perdida. Então a gente tem uma originalidade de 100%, como se fosse uma prótese, entendeu? Uma réplica perfeita, tirada em molde, que substitui a peça perdida. Aí você citou também o caso das placas, né? Algumas placas aqui foram roubadas, placas de bronze, que fica no estacionamento da frente do Hospital Santo Antônio. E elas vão ser restauradas, essas placas. Como que vai ser feito isso? Então, o caso das placas. Acontece em Santos, São Vicente, aqui na Beneficência, muito comum furto. Está sendo muito comum o furto do bronze, que é um material valioso. Então, o que acontece? Nós recolhemos as placas do jardim externo, vamos fazer a recuperação, tiramos o molde, reproduzimos uma placa fiel, 100% igual. A placa de bronze, nós vamos criar a Praça da Memória. É um lugar interno aqui que nós vamos fixar as placas de bronze, que vai servir para o pessoal poder apreciar a memória da casa nas placas. E as placas de resina vão para o estacionamento, para o jardim externo. Caso aconteça o furto,
não se perde a história, que é a placa original, e nem o valor, porque hoje o valor de uma placa de resina é infimamente menor do que uma placa de bronze. Então dá para, roubou uma, que não é o caso, o pessoal vai ver que não tem valor, mas caso alguém quebre, a gente tem um molde para reproduzir e voltar para o lugar. Então essa parte de preservação da memória já está garantida aí por boas décadas da beneficência. Você também vai estar fazendo a restauração da cristaleira que fica na sala do presidente. E o que você está fazendo de restauro nessa cristaleira? Então, na cristaleira especificamente, ela tem um acabamento em folha de madeira. Essa folha de madeira, com o tempo, ela deu uma engruvinhada e soltou várias partes. Então nós removemos as duas portas, removemos as folhas, está sendo aplicado novas folhas da mesma tonalidade, da mesma originalidade, um polimento geral no móvel, uma desculpinização para voltar para a sala do presidente. É uma cristaleira da década de 30, pata de leão, muito linda. Aqui o acervo da Beneficência é incrível, é um acervo maravilhoso. Sim, e nosso presidente, o Ademir Pestana, ele preserva isso, né? Toda a história da Beneficência que acaba se misturando um pouco também com a história da nossa cidade. A gente está aqui diante de uma tela e essa tela ela está com umas partes danificadas, né? Para quem é leiga, você vê uns buracos na tela. Você consegue deixar ela exatamente igual, mesmo que seja uma parte do rosto, o olho de uma pintura? Você consegue trazer a forma original dela? Consigo. A gente faz o trabalho de restauração em pintura procurando reproduzir até a pincelada do artista, para não descaracterizar nem o traço, entendeu? Desde do fundo até o acabamento da arte. Em relação aos problemas da tela, o rasgo, o buraco, essas imperfeições, esses defeitos. Nessa tela, muito desses defeitos foram por intervenções de pessoas não especializadas, que colocaram couro na tela, fecharam com super bonder, entendeu? Então isso agrava mais ainda quando se vai fazer o restauro, porque você tem que remover toda essa área que não compõe a originalidade da tela para refazer esse espaço, né? Esses buracos que vocês estão vendo, esses rasgos, entendeu? Uma coisa que é um crime, são pessoas desqualificadas intervindo em material histórico tombado. Agora, Leonardo, para ser um restaurador, para fazer toda a restauração de um acervo histórico, não só como o da Beneficência, mas seja qual for, não adianta só você ter conhecimento da técnica usada para restaurar determinada peça. Você tem que conhecer um pouco da história também, para poder preservar aquilo. Não adianta você olhar uma foto, uma imagem e preservar a parte técnica. Você tem que conhecer um pouco da história. A gente tem que absorver desde da história da tela e no restauro, principalmente, incisivamente, é a parte técnica. Mas assim, a parte cultural, que é a delícia, que é o que traz a história, o que a tela traz de história, né? É isso que tem que ser propagado em documentação junto com a tela, entendeu? Para o povo saber quem é a pessoa naquela tela, o porquê tem essa homenagem. Então, a nossa identidade, a nossa cultura está impressa na nossa história. Se a gente não manter a nossa história viva, a gente perde nossa identidade. Então, está aí o importantíssimo restauro do trabalho de restauro. A gente conversava também antes da entrevista, comentando sobre uma entrevista que eu fiz na primeira temporada do programa, muitos anos atrás, uma entrevista com o trineto de Dom Pedro II, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Você falou que encontra muito ele em São Vicente, no Instituto de São Vicente. Como é que é aquela coisa de você... A gente ouve falar de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, na época nos bancos escolares. Sim. E de repente chegar aqui, você vê a assinatura de Dom Pedro II e está em contato com um familiar dele, um descendente dele. Assim é fenomenal. Parte da minha vida, estou há 28 anos no restauro, é muito com o pé na história, com praticamente os dois pés na história. E eu ministro um curso de restauração no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, que é um lugar magnífico. Ele tem um museu com mais de 20 mil peças. Ele tem primeiras cartas da cidade, São Vicente é a célula máter, né? Então, lá nos eventos, o Dom Bertrand é personalidade garantida. Ali rola uma cena cultural através do presidente Dr. Paulo Costa, é genial, é um fomentador de cultura, a casa que eu me sinto em casa. É um Instituto Histórico aqui na Benê. Casas históricas são meu lar.
Entendeu? E assim, é gostoso, é uma energia diferente quando você está do lado de um trineto do Dom Pedro. É a história viva te acompanhando. É uma energia, tem a energia. Tanto que você chega num lugar que tem antiguidades, você sente uma energia diferente, sabe? E é tão gostoso quando você pega uma peça para restaurar dos anos 30, dos anos 20, que você sente, você estuda aquela história, você vive aquela época. E você traz aquela época através do restauro na tela. Leonardo, eu queria te agradecer por esse bate-papo super agradável e deixar o convite. E assim, foram ficando prontas algumas peças, a gente vai estar mostrando no decorrer de todo o ano. Você acha que isso aqui leva quanto tempo, mais ou menos, no trabalho que de um ano? A princípio, 2 anos. Você trabalha sozinho? Não, eu tenho uma equipe. Eu tenho o Ed, que trabalha comigo, Ed Leal, um bom restaurador, está comigo já há 2 anos na equipe. Tem a Paula Cid, também é uma arquiteta que está aprendendo essa questão de restauro, está ajudando aqui também. E tem o Oliver, é um iniciante, está fazendo serviço geral. Então a gente é composto por uma equipe. Aqui a gente está sempre aprendendo um com o outro e ensinando um para o outro. Tá certo. Então, já sabe, compromisso fechado. Ficou pronto uma peça, a gente vai estar mostrando o antes, o depois, o resultado final. Pode avisar a gente que a gente vai estar mostrando aqui no Beneficência. Maravilha, vamos mostrar o que é bonito de se mostrar. Então, não sai daí que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já! Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Médicos e equipe de enfermagem que estão na linha de frente contra a Covid-19 já receberam a segunda dose da vacina. A Beneficência Portuguesa recebeu as vacinas Coronavac e AstraZeneca e boa parte do quadro de funcionários já estão vacinados. Nós cumprimos a nossa missão. Todo médico, todo profissional de saúde que está direto ou indiretamente envolvido com o Covid, nós vacinamos aqui no hospital. Todas as pessoas a que eu me refiro tomaram aqui a primeira dose. Todas essas pessoas tomarão aqui a segunda dose. E segunda dose correspondente à vacina com que foi imunizado na primeira dose. Os Coronavac vão tomar Coronavac. Os da AstraZeneca vão tomar AstraZeneca. Você tomou a vacina, como é que foi essa sensação de tomar a vacina e agora a segunda dose? Maravilhosa. Eu estou muito contente, muito feliz mesmo por estar participando disso tudo, né? E eu acho que todo mundo tem que tomar. É muito importante, muito mesmo. Todo mundo tem que tomar. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que não. Eu, graças a Deus, não tive reação nenhuma. E eu acho que vai muito de organismo para organismo. Então eu acho que todo mundo tem que tomar. Quanto tempo de beneficência? 25 anos, dessa vez agora. Nesses 25 anos, imaginou alguma vez estar passando por uma pandemia dessa? Nunca. Jamais. Isso é uma coisa que eu acho que ninguém nunca imaginou, né? É uma coisa assim impressionante. Sim, a tão esperada segunda dose, né? A gente que trabalha na saúde, na linha de frente, estávamos ansiosos por esse dia e, enfim, graças a Deus agora imunizados. E você trabalha em que setor aqui da Beneficência? O PS Central aqui no pronto-socorro,
né, onde a gente também vai para o RUE, que tem contato com pacientes com Covid, que dão entrada, né? E é um alívio para a gente agora poder estar vacinado, dar uma melhor assistência e que chegue logo para eles também, né? Para a gente poder viver um pouquinho aí em liberdade. E é importante tomar vacina, independente de profissional de saúde, é importante. Importante. E importante também ainda manter, né? Usar máscara, usar todos os protocolos para poder seguir em frente. Não só a vacina, mas poder ainda usar máscara, usar o álcool em gel, né? Hoje na instituição são os profissionais da linha de frente, como os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Nós recebemos aqui a Coronavac do Butantan e a AstraZeneca de Oxford. E exatamente hoje qual é a vacina que está sendo aplicada? A Coronavac. Qual é o prazo entre uma dose e outra? Da Coronavac de 14 a 28 dias e da AstraZeneca de 4 semanas a 12 semanas. Quantos profissionais já foram vacinados nessa primeira dose que agora vão retomar a segunda? Foram 600 profissionais vacinados com a Coronavac e acredito que hoje nós já conseguimos alcançar uma média de 230 profissionais. É muito importante tomar. A gente que é da linha de frente, temos que ter cuidado não com a gente, mas também com nossos pacientes que são muito sensíveis a esse tipo de doenças. Tá? Aconselho todo mundo, tome a vacina. Tá? Vai nos seus calendários, tá? Idades, grupo de risco, vocês têm que tomar. Se Deus quiser, falta pouco, gente. Vamos em frente que falta pouco. Mesmo que você tome vacina, use máscara, que é muito importante. Acho que tem que continuar com os cuidados dos protocolos apresentados pela Covid, até porque ninguém está livre ainda. Acho que vai ser um cuidado por muito, muito tempo ainda, até necessário mesmo para o nosso dia a dia. Você sentiu alguma reação de tomar vacina? Nenhuma, nada. É importante que todo mundo tome vacina, Simone? Muito importante. Eu acho que todo mundo tem o direito de tomar e todo mundo tem que tomar. A gente está vivendo uma pandemia, muito tem se falado dos sintomas de Covid, dos cuidados que a gente tem com Covid, mas a gente não pode esquecer que outras patologias, outros vírus também continuam por aí. E é o caso que está acontecendo um surto de dengue e também de chikungunya. E quem vai falar sobre isso é a médica aqui do pronto-socorro da Beneficência, a doutora Juliana Martinez. Doutora, a gente está num surto agora de dengue que caiu no esquecimento, né? Exatamente. Agora, atualmente no pronto-socorro, que eu tenho mais atendido são casos de dengue e chikungunya. Quais são os sintomas? Vamos começar com a dengue. Quais são os sintomas da dengue? Principalmente febre, que pode durar de 2 até 7 dias, uma febre que vai aí até 38 graus, tá? Muita mialgia, cefaleia, perde o apetite, fica bastante cansado, né? Não consegue fazer as atividades rotineiras, pode dar diarreia, pode dar dor articular, só que não tão importante, tá bom? Isso são os sintomas da dengue. Ou seja, são sintomas parecidos com o Covid. Isso, porque a febre, né? Quando a gente fala de febre, a gente já abre todo um leque de doenças. E no meio da pandemia não tem como descartar a Covid também. Então acaba sendo um espectro de muita semelhança.
Aí, o paciente chegou aqui, ele teve febre, é importante procurar um atendimento médico. Quando chega no pronto-socorro, é feito já o primeiro exame para detectar o Covid ou a dengue? O que faz o médico levar a suspeita de que pode ser a dengue? Na dengue, principalmente febre alta e mialgia. A diarreia pode estar presente ou não. A gente colhe um exame de hemograma que dá indícios para a gente pensar numa dengue. Vem com leucopenia, que são os leucócitos mais baixos, nossas células de defesa, e as plaquetas também mais baixas. Além do hematócrito, que também é um outro valor no hemograma. Então, na dengue, a gente pede um hemograma. Pacientes normalmente internados, a gente pede a sorologia da dengue ou dá o papelzinho para eles irem colherem numa clínica externa. E no caso do chikungunya, quais seriam os sintomas? Principalmente a artralgia. Os pacientes vêm com dor articular muito grande, em grandes articulações, cotovelos dos dois lados, simétricos, mãos, punhos. Normalmente elas incham e elas ficam muito inflamadas e doendo. E essa artralgia ela começa depois daquele surto da febre. A febre do chikungunya é um pouquinho mais alta. E a artralgia vem depois da febre. Ou seja, são cuidados que as pessoas também têm que ter em casa, que hoje não é só lavar as mãos e manter o uso da máscara, mas também cuidado com aquela águazinha que tem ali em casa parada, né, doutora? Uso de repelente diário. A partir de agora, a gente está numa época onde aí o vírus ele se multiplica no mosquitinho, né, na fêmea do Aedes. Então, a gente tem que se cuidar no repelente. Doutora, e a dengue hemorrágica ainda é uma preocupação? Sim, é uma preocupação. Tanto que quando os pacientes vêm ao pronto-socorro, a gente orienta. A nossa preocupação é quando eles têm qualquer tipo de sangramento em casa, pela gengiva, pelo xixi. Isso mostra um sinal de alarme, tem que sempre procurar o pronto-socorro. Então, só para a gente finalizar, quais são os principais sintomas que a pessoa tem que procurar um atendimento médico? Febre alta que não melhora, dor abdominal intensa, vômitos. Quando você fica um pouquinho mais letárgico em casa também, qualquer tipo de sangramento. Tá aí, com saúde a gente não pode brincar. Então, olha, qualquer sintoma que a médica falou, que a doutora Juliana comentou, febre, dor no corpo, principalmente febre, procure de imediato um atendimento médico. Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado. Quer rever essa e outras matérias, já sabe, ó, nossos endereços estão aparecendo no seu vídeo e, claro, mandar um abraço especial para a Teca lá da Sala VIP. Na próxima semana te espero nesse mesmo horário para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.